Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, eu vou te pedir que inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade àquela série especial sobre o assunto obsessão espiritual. No vídeo de ontem, nós falamos sobre o papel do Centro Espírita no trabalho de desobsessão, ou seja, de ajudar as pessoas a livrar-se das perseguições espirituais. Mas nós falamos também que íamos falar detalhadamente sobre cada um dos aspectos que envolvem tanto o processo obsessivo quanto o tratamento de desobsessão. Mas para atingirmos esse objetivo, nós vamos falar hoje sobre o porquê da obsessão. Por que existe espíritos que perseguem? Por que existem desencarnados que perseguem encarnados? Porque é disto que se trata. Nós vamos falar hoje sobre os porquês básicos do processo obsessivo. Por que acontece? Um dos motivos mais graves que envolvem os processos obsessivos, principalmente de desencarnado para encarnado, é a condição de inimigos de outras vidas. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, Jesus nos fala: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O caminho é esta vida. E é lógico que existem diversos graus de necessidade de reconciliação em função da ofensa e em função da reação a essa ofensa. Existem pequenas ofensas que demandam pequeno esforço de reconciliação. E existem grandes ofensas, crimes, ódios terríveis, perseguições terríveis que demandam um grande esforço de reconciliação. O problema é que os sentimentos não morrem. Nosso corpo morre, mas aquilo que somos, aquilo que faz parte de nosso conteúdo mental não morre. Se amamos, o amor não morre, mas se odiamos, o ódio não morre. Ele precisa ser transformado. E a transformação só acontece através do perdão e da possível reconciliação. Considerando-se que perdoar é um, eu posso perdoar alguém sem que aquela pessoa me perdoe. Reconciliar é dois. É preciso que duas pessoas resolvam se perdoar para que elas possam se encontrar e aí então restabelecer uma amizade, algum tipo de sentimento bom que foi perdido pelo mau comportamento. Então, quando duas pessoas odeiam-se, e estes ódios podem atingir circunstâncias inimagináveis, e estas pessoas morrem, elas continuam no plano espiritual, se odiando, às vezes se aproximam umas das outras, em perseguições terríveis no plano espiritual, um querendo destruir o outro, e isto pode se perpetuar. Porque nós precisamos entender que no plano espiritual tudo é mais intenso. Neste mundo, por termos um corpo físico, o corpo físico ele amortece as vibrações. Então tudo que nós sentimos aqui, vivenciamos aqui, é menos intenso do que aquilo que somos capazes de sentir e vivenciar no plano espiritual. Então, estes espíritos que se odeiam, que têm ódios profundos uns pelos outros, são principalmente aqueles que desencadeiam os mais cruéis processos de obsessão. Lembrando que, para haver um processo de obsessão muito grave, é preciso que haja uma troca de energias. Um tem que odiar o outro e o outro tem que odiar o outro, ou seja, não há possibilidade de haver um processo tão grave de obsessão quando uma das partes, pelo menos, resolve perdoar. Então, meus prezados irmãos, estes espíritos que estão lá pelo plano espiritual, ligados um ao outro por processos gravíssimos de ódio, estes espíritos, ao longo do tempo, com o passar do tempo, a providência divina, através da lei de ação e reação, faz com que um deles reencarne. Na reencarnação,
Um dos espíritos se esconde temporariamente, às vezes, no corpo físico daquele obsessor, enquanto a espiritualidade providencia para que outras situações venham a acontecer, para que haja um afastamento daqueles espíritos, na tentativa de que haja uma mudança do comportamento deles. Mas exatamente este comportamento, essa tendência aos ódios, às mágoas, faz com que aquele espírito, aquele que reencarnou, ele volte, na maioria das vezes, a efetivar um mau comportamento. Ele busca motivos para ser uma pessoa negativa, antipática, com maus pensamentos, com maus sentimentos e procurando muitas vezes envolver-se em novas situações de desequilíbrio, de desarmonia com outras pessoas. E quase sempre este é o ponto de atração. Aquele espírito encarnado, ao se envolver em novas confusões, em novas situações de desequilíbrio, ele emite uma energia que é captada pelo obsessor lá no plano espiritual. E então aquele espírito, aquele que está lá no plano espiritual, ele então, através dessa senha, desta energia emitida, ao desequilibrar-se novamente aqui no mundo físico, aquele que não reencarnou acaba encontrando o encarnado. Ao encontrar o encarnado, ele vai agir sobre o encarnado, estimulando exatamente aqueles pontos negativos que passarão a ser mais intensamente vividos pelo encarnado. E quanto mais o encarnado se envolve naquela frequência negativa, sofredora, odiosa de mau comportamento, mais o desencarnado o envolve numa teia de troca de energias negativas com ele. À medida que o encarnado permite-se envolver em situações cada vez mais complicadas de desequilíbrio, mais o desencarnado passa a ter sobre ele um domínio. E às vezes esse domínio passa de uma maneira mais sutil em uma existência, agravando-se muito mais, aprofundando-se muito mais numa outra existência, configurando-se naquelas situações em que o espírito já reencarna e passa por um processo obsessivo desde a infância. Porque as forças do universo, elas não agem criando um impeditivo que desrespeite o livre-arbítrio. Apesar da lei de ação e reação nos colocar diante da necessidade de colher aquilo que plantamos, mesmo diante das colheitas mais intensas, ela não desrespeita o nosso livre-arbítrio. Porque se estamos colhendo, na atitude de colher, também estamos plantando. Então existem pessoas que, quando estão colhendo alguma forma de sofrimento, se tornam pessoas melhores, reconduzindo-se para um padrão superior de comportamento na colheita do sofrimento. Enquanto existem outros que, ao sofrerem, ao se verem envolvidos em energias destrutivas, pensamentos negativos, ao invés delas procurarem um meio de melhorar o seu conteúdo mental para se livrar das influências, elas acabam fazendo o contrário. Entram no sentimento de mágoa, de revolta, afastando-se daquele conteúdo mental benéfico e aprofundando-se ainda mais nos conteúdos mentais mais terríveis, afastando-se das forças construtivas e entranhando-se ainda mais nas forças destrutivas que são desenvolvidas dentro dela no seu processo de imaginação. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, os inimigos de outras vidas se configuram nas perseguições mais terríveis, aquelas que têm maior poder de domínio sobre a pessoa, aquelas que normalmente vão passar para um processo de aprofundamento a nível de possessões. Quando o espírito perde, às vezes desde o nascimento, a completa possibilidade de ter domínio sobre seus pensamentos. E isto está ali visível na condição daquelas pessoas que vão passar uma vida inteira internadas em um sanatório, em uma clínica de repouso,
completamente subjugadas por pensamentos, sentimentos, dos quais ela não tem nenhum domínio. As doenças mentais, as fobias, os transtornos diversos, todos eles têm como origem um desequilíbrio espiritual, que em sua condição de ser vivenciados durante muito tempo, desequilibram, criando redes neurais específicas para a vivência daquele desequilíbrio. Tendo aí a necessidade de que o psiquiatra faça o seu papel para poder conter a intensidade daqueles desequilíbrios relacionados àquelas redes neurais, ao mesmo tempo em que o tratamento espiritual associado vai trabalhando os desequilíbrios espirituais, para que aqueles ódios antigos, aquelas vivências antigas de outras vidas possam ser tratadas devidamente, criando a perspectiva de que no futuro estas pessoas se reencontrem numa outra configuração. Relacionados a este assunto, esse é o nosso estudo de hoje, e nós pedimos para ativar o sininho das notificações, porque este estudo vai continuar, vai ter uma sequência desse estudo. Ele se compõe de vários vídeos. Nós queremos que este assunto fique absolutamente claro. Então te convidamos a seguir conosco este estudo aqui no nosso canal, para que você tenha todo o conhecimento sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.